Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a glória seja dada. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, queridos e amados irmãos. Que Deus continue nos abençoando, nos dirigindo. É bom demais estarmos juntos, louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar ricamente você. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos irmãos, pedir ao Senhor nessa noite revelação na revelação. Abra a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículos 10 até ao versículo 13. Eu quero pedir a Deus nesta noite que o Senhor possa estar ministrando graça aos nossos corações, que Deus traga revelação na revelação. Irmãos, tudo depende de revelação. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis, é o conhecer a verdade. Conhecimento é revelação do Senhor. Revelação do Senhor. Há irmãos que perguntam: lá na sua igreja tem libertação? Tem libertação? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Onde a verdade é pregada existe libertação, porque a libertação vem através da pregação da palavra. Conhecereis a verdade, é o conhecimento da verdade, é revelação na revelação. Peça a Deus nessa noite, Deus traga revelação. Irmãos, uma revelação que Deus traz na revelação muda completamente a nossa vida. E nessa noite quero lhes falar sobre algo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Revelação de Deus na revelação. E se o Senhor revelar essa palavra ao seu coração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, querido, abra lá a sua Bíblia. Se puder apagar essas luzes aqui, por gentileza, vai ficar bem melhor essa foto. Filipenses 4, de 10 a 13. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Agora ouça isto: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o Senhor. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Irmãos, isso é revelação de Deus para nós nessa noite. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, obrigado porque o Senhor começou a falar desde antes desse culto, o Senhor vem falando a cada um de nós, e agora, Pai, a palavra foi aberta, essa palavra é viva, é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela revela o mais profundo dos
nossos corações. E Deus, nessa noite eu peço revelação na revelação. Deus, a revelação está aqui. E agora eu peço ao teu Santo Espírito que nesta noite, ó Senhor, abra essa palavra, descortine esta palavra aos nossos corações, à nossa mente, Senhor, e que saiamos daqui, ó Deus, transformados pelo poder desta palavra. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, queridos irmãos, Deus nos criou para que nós tenhamos uma vida equilibrada e feliz. Não fomos criados para sofrer. Não fomos criados para o sofrimento. Não fomos criados para morrer. Por que é que o homem foi expulso do Éden? Para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Não fomos criados para sofrer, não fomos criados para morrer, fomos criados por Deus para ter uma vida abundante, uma vida equilibrada, uma vida feliz. Esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Mas queridos, por que isso não acontece conosco? Porque a nossa vida não é esse tipo de vida. Porque não vivemos uma vida realmente equilibrada, feliz no Senhor? Por que nos queixamos tanto? Porque vivemos tão agastados com tantas coisas? Porque as circunstâncias ainda têm o poder de nos desestabilizar? Por que isso acontece conosco? Olhem para o texto. O apóstolo Paulo fala que ele já aprendeu. Ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Vejam, prestem atenção em algumas situações que Paulo passou. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele começa dizendo: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, hein? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas de bambu. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, perigos de assaltos, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? A minha pergunta a você nessa noite é: como é que um homem que passa por tudo isso, ele diz: aprendi a viver contente com cada situação em que eu me encontre? Algum de vocês aqui nesta noite, algum de vocês que me ouve pela internet, tem um currículo destes para apresentar nessa noite? Você pode vir aqui à frente e trazer esse currículo e falar o que Paulo acaba de falar? Os irmãos prestaram atenção naquilo que ele falou? Queridos irmãos, como é que um homem que passa por tudo isto, como é que este homem diz: eu já aprendi a me adaptar a qualquer situação, eu sei estar contente com qualquer situação que se me apresente? Igreja querida, qual é o segredo, qual é a revelação que este homem tem para nos dizer algo como isto? É sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite.
E o tema que eu quero compartilhar com vocês é este: uma vida equilibrada, uma vida feliz. Uma vida equilibrada e feliz, ela é possível. Se foi possível na vida de Paulo, que passou por todas essas intempéries e problemas, é possível na minha vida, é possível na sua vida. Qual é o mistério? Qual é o segredo? É isso que nós precisamos, irmãos. Precisamos não apenas ler a Bíblia, mas pedir ao Senhor, Deus traga revelação. Revelação. Esse livro ser revelação do Espírito para você, ele é um livro como qualquer outro. Até mais difícil, como muitas pessoas dizem, eu não consigo entender essa mensagem. Mas quando o Espírito Santo traz revelação, na revelação, a vida da gente muda. Porque o que muda a nossa vida é um pensamento novo, é uma mensagem nova que vem do coração do Pai para o seu coração. Qual é o segredo, qual é o mistério de um homem que passa por tudo isso e escreve aos Filipenses na prisão? E ele diz: eu sei estar contente com qualquer situação em que eu me encontre. Você está contente com a situação em que você se encontra? Não, você não está contente. Você está confortável? Não, você não está. Não, você está aqui nessa noite questionando Deus e perguntando: Deus, por quê? Por quê? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Você está aqui nessa noite dizendo: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Qual é o segredo? Qual é o segredo que Paulo descobriu? Irmãos, esse texto responde essa pergunta. E à medida que o Senhor tem me revelado, e eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo, a minha vida tem mudado. Porque o que muda a nossa vida não é a igreja, o que muda a nossa vida não é pastor, o que muda a nossa vida não é célula, o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. É a revelação, na revelação. Irmãos, a Bíblia tem revelação. E quando essa revelação vem do trono de Deus para o nosso coração, a nossa vida muda completamente. E eu creio que é nesta palavra que aquele cântico, ele se baseia quando diz: uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Irmãos, é possível ter uma vida equilibrada, uma vida abundante, uma vida feliz. E talvez você esteja me olhando e diz: se eu fosse um pastor como você, talvez. Mas a minha vida, a vida que eu tenho, o senhor não sabe a vida que eu tenho. E você sabe da minha vida? Quem podia imaginar que Paulo havia passado por tudo isso, irmãos? Passado por tudo isso. Várias vezes. Quanto sofrimento esse homem enfrentou. E no entanto ele fala aos Filipenses que ele tem uma vida equilibrada, uma vida abundante e uma vida feliz. Qual é o segredo, meus queridos irmãos? Então preste atenção na palavra. Na palavra, irmãos, não é mente positiva, não é fé na fé, é fé na palavra de Deus, é revelação na Bíblia, é revelação bíblica para as nossas vidas e para os nossos corações. O segredo de uma vida equilibrada e feliz à luz da experiência do apóstolo Paulo. E aqui está a primeira lição, é aprendermos aquilo que Paulo aprendeu. Nós precisamos aprender isso, igreja. Aprendermos a aceitar as circunstâncias. Paulo aprendeu isto. Paulo aprendeu isso. Veja o que diz lá o texto bíblico. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Vamos ler juntos? Pois... Vamos ler bonitinho? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Irmãos, enquanto nós não aprendemos, nós não temos a vida que o Senhor deseja que nós tenhamos. Irmãos, a maior tristeza, a minha maior tristeza, eu creio que dos demais pastores, é ver tanto crente vivendo uma vida medíocre, tanto crente vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Depende de você, depende de mim, depende de revelação. O problema não são as circunstâncias. As circunstâncias, eu não tenho domínio sobre as circunstâncias, mas eu tenho domínio sobre mim mesmo. O meu problema não são as circunstâncias, o meu problema sou eu, é a falta de revelação bíblica na minha própria vida.
E é isso que Paulo tem. Então Paulo tem essa revelação. Deus fala com Paulo e Deus o ensina. E ele aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendeu com quem? Com o Senhor, na palavra do Senhor. Ele aprendeu. E sabe o que Paulo aprendeu? Ele aprendeu coisas maravilhosas. Ele aprendeu que tudo que nos acontece tem permissão de Deus. Nada pode me acontecer sem que Deus permita. Irmãos, esta é uma verdade que precisa estar entronizada, introjetada, inoculada em mim. Tudo que me acontece tem permissão de Deus. Nada pode acontecer comigo, nada pode acontecer com você sem que Deus permita. Paulo aprendeu isso, e porque Paulo sabia disto, ele aceitava as circunstâncias, porque ele sabia que se ele estava passando por essa circunstância, se ele estava sendo chicoteado, Deus permitira. Se ele estava levando varada de bambu, Deus permitira. Se ele estava no naufrágio, Deus permitira. Mas Paulo aprendeu algo ainda mais precioso. Ele aprendeu que tudo o que nos acontece tem um propósito de Deus. Nada é sem propósito. Irmãos queridos, o que eu estou trazendo para vocês nesta noite é, na verdade, um passo além da vida cristã normal. É uma vida cristã anormal. É uma vida cristã além. Como diz aquele cântico, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. O apóstolo Paulo, ele aceitava as circunstâncias, porque não apenas eu sabia que Deus as permitira, e se Deus as permitira, ele como servo, ele aceitava, mas ele sabia um pouco mais do que isso. Ele sabia que Deus tinha um propósito em tudo o que estava acontecendo. Nem sempre esse propósito era revelado imediatamente. E muitas vezes ele orou, como aconteceu no espinho na carne. Ele tem aquele espinho, ele vai orar ao Senhor, e o Senhor vai trazer a ele e mostrar que há um propósito. E ele louva e ele glorifica ao Senhor, porque ele aprendera a aceitar as circunstâncias em que ele se encontrava. Enquanto não aprendermos esta verdade nas nossas vidas, enquanto ficarmos questionando, nos rebelando, nos revoltando, nós seremos cristãos revoltados, nós seremos cristãos murmuradores, nós seremos cristãos tristes, nós seremos cristãos desanimados, porque eu não aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não crescemos espiritualmente. Irmãos, uma das maiores dificuldades da vida cristã é o crescimento espiritual. É crescermos à medida da estatura de Cristo. O Senhor espera que eu e você cresçamos. O que é o crescimento espiritual? É a forma como eu passo a reagir às circunstâncias. Quando eu não sou um cristão, eu reajo na carne. Bateu, levou. Bateu, levou. Não tenho sangue de barata, não levo desaforo para casa. Esta é a reação. É a minha reação diante das circunstâncias. Depois que me converto, eu começo a aprender, começo a ter revelação na revelação, e eu começo então a entender essa verdade de que o Senhor, Ele tem uma permissão. Eu acho que essa bateria está ficando ruinzinha. Me arruma um outro, por gentileza, obrigado. E eu começo então a aprender, eu começo a crescer na minha fé, eu começo a entender. O Senhor permitiu o que aconteceu comigo. O Senhor permitiu, Ele tem um propósito, e eu preciso agora entender o propósito do Senhor. E esta caminhada de entendimento do propósito de Deus, ela nos leva a crescermos, a amadurecermos, a nos tornarmos homens e mulheres de estatura espiritual do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, querido. É exatamente, irmãos, esta caminhada, o entendimento deste propósito. Na medida em que eu vou entendendo o propósito de Deus, me colocando diante do Senhor,
conversando com o Senhor, então o Senhor vai trazendo revelação, e eu vou crescendo, e eu vou amadurecendo, e eu vou me tornando uma pessoa de uma estatura cada vez mais elevada, à medida da estatura do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nesta noite, precisamos aprender essa verdade. Eu preciso aprender a aceitar as circunstâncias. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quando Paulo se via diante de uma circunstância, seja ela qual for, ele sabia, Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu, e eu quero dizer a você nessa noite, o que está acontecendo com você tem a permissão de Deus. Aquiete, acalme o seu coração. E mais do que isto, há um propósito do Senhor. Há um propósito do Senhor. Vejam, por exemplo, aquele episódio que aconteceu em Filipos. Eles pregaram o Evangelho em Filipos, lá da Macedônia, atual Grécia. Eles pregaram o Evangelho ali. Paulo e Silas pregaram o Evangelho. E de repente, eles foram presos por pregar o Evangelho. Não apenas eles foram presos, mas eles foram torturados. Levaram aquelas varadas, o corpo lanhado, sangrando, foram jogados lá naquele cárcere interior, e ali estavam os dois, mas à meia-noite, diz a palavra de Deus, que Paulo e Silas faziam o quê? Sabe por quê? Porque eles aceitaram aquela circunstância, eles sabiam que Deus tinha permitido, e que Deus tinha um propósito. Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa, um parênteses, só para nós, ninguém nos ouça, vocês da internet, tapa o ouvido aí, não conta para ninguém. Ai de Deus, se fizer isso conosco, nos dias de hoje. Estou certo ou errado? Estou certo. Ai de Deus que faça algo semelhante comigo ou com você. Eu vou abandonar esse Deus, eu vou largar essa igreja, eu vou dizer, isso dá certo com os outros, comigo isso não funciona, esse evangelho para mim não está com nada. É ou não é? É assim que nós reagimos nos dias de hoje. É assim que reagimos. Mas Paulo e Silas, vejam, olhem a cena. Eles estão lá, no cárcere interior, amarrados num tronco. As costas estão lanhadas, sangrando, lugar fétido. Você já esteve num lugar que cheira mal? Fede pra caramba? Você nunca poderia imaginar o que seria o fedor de uma prisão como aquela. De repente um rato passando por cima. Já passou rato por cima de você? Um rato passou por cima de um rato passou por cima de outro. Um lugar fétido, horrível, horroroso. À meia-noite, quando a turma acalmou, a prisão fez silêncio. Começou a se ouvir: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. Lindo, lindo, lindo. E a prisão fica em suspenso. Irmãos, nós estamos diante de loucos, ou nós estamos diante de homens que tiveram uma revelação que nós ainda não tivemos? Ou esses homens eram loucos, alienados, ou esses homens tinham uma revelação que nós não temos? Eles aceitaram aquela circunstância. Eles poderiam ter falado: mas apóstolo Paulo, como é que Deus permite que isso aconteça conosco? Estávamos pregando o Evangelho, nós estamos levando a palavra de Deus, e de repente somos torturados, colocados nessa prisão. Ninguém sabe que estamos aqui, apóstolo. Quem vai nos tirar daqui? Ninguém sabe. Nada disso. À meia-noite, eles se dão as mãos, eles louvam e adoram o Senhor, porque eles sabem que Deus havia permitido e que Deus tinha um propósito maravilhoso. Então, querido, que nessa noite você possa aprender isso. Quando eu olho para o exemplo de José, eu vejo exatamente isso.
o mesmo discernimento, e por isso José foi quem ele foi. Olha o que diz o texto bíblico, preste atenção, quando José agora encontra os seus irmãos, quando os irmãos vêm para estar com José, agora veja o que José diz para os seus irmãos: assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. O que levou José a suportar todos os problemas, todas as lutas e alcançar a vitória, foi porque ele soube aceitar as circunstâncias em que ele vivia. Então esse é o primeiro grande ensinamento. Eu vejo nos dias de hoje muito crente revoltado, muito crente magoado com Deus, muito crente murmurador, porque ele não aceita as circunstâncias. E enquanto isso não acontecer, você não vai sair do lugar, você não vai crescer, e você não vai experimentar a vida abundante que o Senhor tem para você. Mas há mais. O segredo de uma vida equilibrada, de uma vida feliz, à luz da experiência do apóstolo Paulo. Eu não estou falando de alguém que é feliz porque tem uma mansão na Barra. Eu não estou falando de alguém que é feliz porque tem um carro novo. Eu não estou falando de alguém que é feliz porque ganha 50 mil reais por mês. Eu não estou falando de alguém que é feliz porque tem saúde para dar e vender. Eu não estou falando de alguém que é feliz porque a vida é fácil, tudo corre às mil maravilhas. Eu estou falando de alguém que é feliz, apesar de todos os problemas e lutas que enfrentou depois de Jesus. Eu creio que Paulo, na história do cristianismo, foi o homem que mais sofreu por amor ao Evangelho. É com esse homem que nós estamos aprendendo. E a segunda lição que Paulo aprendeu, e nós precisamos aprender, igreja, é a lidar com as circunstâncias. Precisamos aprender a lidar com as circunstâncias. As circunstâncias estão aí, irmãos. Você não tem poder sobre elas, como Paulo não tinha. Ele não sabia o que acontecia em cada cidade. Precisamos aprender a lidar com as circunstâncias. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar com as circunstâncias. Ele aprendeu a lidar com as circunstâncias. Eu aprendi, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo isso aconteceu na vida de Paulo, tudo isso aconteceu com ele, mas ele aprendeu a lidar com as circunstâncias. E quando a gente olha para Paulo, a gente percebe o seguinte, queridos: ele agia com sabedoria quando tinha fartura e alegria, e ele agia com maturidade quando havia escassez e aflição. E esta é a forma de lidar com as circunstâncias da vida. Essa é a forma de lidarmos. Passaremos por momentos de fartura, momentos de alegria, momentos maravilhosos, mas vamos passar também por momentos de escassez, de aflição, de dor. Passamos por momentos de muita saúde para dar e vender, passamos por momentos de enfermidade, passamos por momentos em que ganhamos e momentos em que não ganhamos nada, e precisamos aprender a lidar com as circunstâncias. O problema não são as circunstâncias, o problema é que nós não sabemos lidar com as circunstâncias. E porque nós não sabemos lidar com as circunstâncias, nós caímos na murmuração ou no mimimi. O crente mimimi não sabe lidar com as circunstâncias. Irmãos, o que mais me impressiona hoje é exatamente isso. As pessoas se queixam o tempo todo, inclusive crente no Senhor Jesus. Se queixa o tempo todo. A gente fica à procura de ouvir, à procura de um ouvido. Eu vou arrumar um orelhão para cada um de nós. A gente vai entrar aqui com um orelhão desse tamanho, 1 metro por 1 metro, para escutar, porque na verdade é isto. Nós não sabemos lidar com as circunstâncias. O problema não são as circunstâncias. Aprenda isso nessa noite. O problema não são as circunstâncias, é que você não sabe lidar com as circunstâncias. Quando temos fartura,
Quando temos fartura, esbanjamos. Quando a gente tem fartura, esbanja. Compra o que não precisa, faz um monte de bobagem. Quando a gente está passando por uma situação boa, abandona o Senhor, esquece de Deus. Deixa de ter aquele fervor espiritual. Agimos sem sabedoria. E nos momentos de escassez, de aflição, problema, nos falta a maturidade para enfrentar, para saber, é isso mesmo, eu vou enfrentar, eu vou vencer essa dificuldade. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele tinha sabedoria para lidar com a situação de fartura, de alegria, quando tudo ia bem. E ele sabia lidar com o problema, com a escassez, com a dificuldade. Ele tinha hombridade, ele tinha força interior, poder de Deus na sua vida para enfrentar a escassez. Irmãos, a escassez, a aflição, a dificuldade não é para nos paralisar, é para enfrentar e vencer em nome de Jesus. É isso que precisamos. Homens e mulheres de estirpe espiritual que enfrentam e vencem, que venha a circunstância, que venha o problema. Eu me lembro, acho que são 14 anos atrás, quando recebi a notícia do câncer, e fiquei cheio de mimimi, cheio de mamamá, cheio de mumumu, cheio de não sei o quê. E o Senhor disse: filho, chega, seja homem, parte para dentro e enfrente e vença essa situação. E eu, irmãos, obedeci ao Senhor, entendi a palavra do Senhor, enfrentei, parti para dentro, e o Senhor deu vitória para a honra e glória do seu santo, santo e bendito nome. Precisamos de maturidade. Evangelho é para homem, é para macho, é para mulher. Evangelho não é para menino. Evangelho é para homem e para mulher. E enquanto nós vivermos esse mimimi, nós não vamos sair do lugar. Deus não pode nos usar. Deus não pode fazer conosco o que Ele deseja que nós façamos. Qualquer dor de barriga nos derruba, qualquer situação nos deixa para baixo, qualquer dificuldade nos deixa tristes, amargurados, falando disso e falando daquilo. E o Senhor diz nessa noite: deixe ser menino, deixe ser criança, enfrente e vença a dificuldade. Dificuldades são para serem enfrentadas e vencidas, e não para nos paralisar, porque nós temos um Pai que nos ama. Vocês acham que Deus ia permitir algo para nos paralisar? Por isso a Bíblia diz: ninguém pode ser tentado pelo Senhor. Ninguém pode ser tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, Deus nos prova. E quando Deus nos prova é porque Ele sabe que nós seremos vencedores. Porque senão seria tentação. Então precisamos aprender. Irmão, irmã, você precisa aprender com a situação que você está enfrentando, seja ela qual for. Você precisa nessa noite pedir: Senhor, me dê então essa maturidade, essa força. O que é maturidade? É uma força, é um poder, é uma sabedoria que vem de Deus. É algo que vem de dentro, é algo que Deus nos dá dentro de nós. É uma nova visão. Ao invés de nos sentirmos esmorecidos, nos sentimos encorajados, partimos para cima e dizemos: em nome de Jesus eu vou vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o seu problema nessa noite não são as circunstâncias. Há um exemplo aqui que eu quero mostrar para você. É o exemplo de José. Irmãos, eu aprendi. Este exemplo de José mudou a minha visão financeira, de vida financeira. Esse exemplo de José, Deus ministrou esse texto ao meu coração. E esse texto ministrado pelo Espírito Santo, revelação na revelação, mudou a minha visão de vida financeira. A palavra diz: saiu José da presença de Faraó, passou por toda a terra do Egito. Depois que José, ele então pôde dizer para Faraó que era aquele sonho, interpretou o sonho, ele foi colocado sobre todo o Egito. Faraó o colocou como senhor de todo o Egito, e diz a palavra de Deus que aquele sonho eram 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E veja, e nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Momento de abundância. José precisou lidar com uma circunstância que não é fácil: a abundância.
Agora veja como ele lidou com ela. Ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades. José poderia ter desperdiçado esse mantimento. A terra está produzindo, nós temos muito, 7 anos é muito tempo, e daqui a 7 anos, lá no 7º ano, a gente faz algum estoque de alimento, a gente se prepara. Não! Ele começou a preparar quando a terra ainda estava produzindo. Assim que começou a produção, assim que começaram os 7 anos de fartura, José já começou a estocar alimento para os anos vindouros. Aprendi com esse texto que a nossa vida é um ciclo de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Essa é a realidade das nossas vidas. Temos momento de fartura, temos momento de escassez. Quem de vocês aqui não teve já um momento de escassez? Quem de vocês aqui não teve já um momento de fartura na sua vida? É assim que a vida funciona. É isso que o texto nos ensina. Mas quando vem a fartura, José não deixou para o último ano, o 7º ano da fartura. No 1º ano, ele começou a juntar mantimento, ele começou a guardar mantimento. Então, veja, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia... Louvado seja Deus, porque ele teve maturidade, ele teve sabedoria para lidar com a situação. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar pão. Em toda a terra do Egito havia pão. Havia pão por quê, irmãos? Por que havia pão? Havia pão porque José soube lidar com o momento de fartura. E eu soube lidar com o momento de escassez. Há momentos na nossa vida em que Deus nos abençoa demais. Mas além de gastarmos o que temos, nós ainda fazemos empréstimos em bancos, ainda fazemos uma porção de empréstimos e a nossa vida financeira vai embora. E esse texto nos ensina algo, que o tempo de fartura é tempo de poupança. É tempo de poupança. É tempo de você pensar, agora é um tempo em que tudo está indo bem, mas quando vierem os tempos da escassez, haverá pão na minha casa. Em toda a terra do Egito havia pão. Irmãos, é muito fácil criticar os outros, que é o que nós mais sabemos fazer. É a coisa mais gostosa e mais deliciosa que tem, é culpar os outros por tudo o que me acontece. Culpar os outros. Culpado é a igreja, culpado é a minha esposa, culpado são os filhos, culpado é isso, culpado é o Estado, culpado é o governo, culpado é... Os outros são culpados de tudo. Não, meus queridos, eu sou culpado, porque eu não sei lidar com as circunstâncias. Eu não sei lidar com as circunstâncias. Você sabe o que teria acontecido se ao invés de José ter assumido o Egito, um corrupto tivesse assumido? Você sabe o que teria acontecido? Todo esse trigo, toda essa abundância teria sido vendida com propina e propina da boa. Todo mundo ia levar uma dinheirama. A pessoa que estivesse lá, ela ia ter mansões, ela ia ter muita riqueza. E quando chegasse o momento da escassez, na terra do Egito não haveria pão. Não haveria pão. Se você quer ter pão na sua casa, aprenda a lidar com as circunstâncias. Aprenda a lidar com as circunstâncias. Pare de culpar as circunstâncias. E nesta noite, assuma que você não tem sabido lidar com as circunstâncias. Você não tem sabido lidar com a abundância. Você não tem sabido. Lá em casa nós temos um princípio. Nós temos um princípio que Deus me ensinou também. E o princípio é o princípio do salário mínimo. E todas as compras que fazemos, elas estão ligadas a um salário mínimo.
Se a minha mulher quer comprar uma bolsa e essa bolsa custa R$300, significa que é quase metade de um salário mínimo, e isso é no mínimo imoral, e não pode acontecer. Esse é um princípio que Deus me ensinou, é um princípio. Se eu vou comprar um sapato, e se aquele sapato custa R$400, metade de um salário mínimo, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, é um princípio que Deus tem nos ensinado. E desta forma nós temos vivido de uma forma tão tranquila. Deus tem sido realmente maravilhoso, tão maravilhoso. Porque precisamos saber lidar quando você tem dinheiro na conta. Tem gente que quando tem dinheiro na conta tem comichão no dedo, tem comichão no cartão, tem que usar aquele negócio. Não usa não, meu irmão, quebra esse negócio, em nome de Jesus. Está acabando com a sua vida. O raio desse cartão, deixa lá. Faça como José. Aprenda a lidar com a abundância. Nosso país, eu não nasci aqui, já estou aqui há 40 e tantos anos, mas já vi, irmãos, eu já vi momentos de grande abundância, emprego pleno, pessoas ganhando dinheiro, as coisas fluindo, e já vi momentos de crise, de escassez como essa que nós estamos vivendo. Então já aprendemos, já sabemos como as coisas funcionam, e não é só aqui não. Não é só aqui não. No mundo inteiro as coisas são dessa forma. Agora a questão é esta: na minha casa tem pão? Na minha casa tem pão? A Bíblia diz: começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Mas no Egito havia pão, porque lá estava um homem que aprendeu a lidar com as circunstâncias. Isso é Bíblia. Peça a Deus nessa noite. Especialmente você que é gastador e gastadora, você que tem comichão na mão, peça a Deus nessa noite: Senhor, eu preciso aprender a lidar. Aprenda a lidar. Peça a Deus maturidade nessa noite para lidar com os reveses. Com o revés, nós vamos enfrentar reveses. Ontem eu estava celebrando casamento, estava dizendo para os dois noivos ali estão felizes, mas virão tempos de dificuldade. É verdade ou não é, irmãos? Vem momentos de dificuldade. O amor é lindo, o casamento é lindo, a vida é linda, mas vem momentos de dificuldade. Vem momentos de doença, momentos de enfermidade. E aí, o que vamos fazer? Desanimar, voltar para trás, largar tudo? Não! Precisamos aprender a lidar com cada circunstância. E peça a Deus nessa noite: Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê maturidade, Senhor, eu quero parar com esse mimimi, esse mamamá, eu quero parar de me queixar, de me lamentar. Eu sou filho do rei, eu tenho um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, Senhor do céu e da terra e de tudo que existe. Então, Senhor, eu vou enfrentar, eu vou vencer. Deus me ensine nessa noite a lidar com as circunstâncias. E se você aprender, a sua vida nunca mais será a mesma. O segredo de uma vida equilibrada e feliz, à luz da experiência do apóstolo Paulo, é aprendermos, e esse é um aprendizado lindo e maravilhoso, a superar as circunstâncias. E Paulo aprendeu a superar. E a grande frase do apóstolo Paulo é essa. Vamos ler juntos? Oh, glória! Mais uma vez? Posso todas as coisas. Não é algumas coisas. Posso todas as coisas. Não são algumas, são todas as coisas. Naquele que me fortalece. Crendo e confiando. E é por isso que Paulo fala que nada é impossível. Irmãos, nós falamos, mas nós não cremos nisso. No dia em que você crer nisso, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Eu aprendi isso quando eu tive essa experiência que eu lhes falei. E quando eu comecei com mimimi, quando o Senhor disse: filho, será que é o que eu estou pensando? Você prega para os outros, mas para você o negócio funciona não? E aí o Senhor me enquadrou bonitinho. Você fala para os outros que eu posso fazer o impossível? Eu posso fazer o impossível na vida dos outros, na sua vida eu não posso não? Você não crê não, filho? Você fala da boca para fora? E aí, que coisa boa quando o Senhor nos coloca nessas situações. E aí eu aprendi
E aí eu pude aprender que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Isso não é uma frase de efeito, gente. Isso não é uma frase de efeito. Isso não é mente positiva. Isso não é positivismo filosófico. Isso não é fé na fé. Isso é fé no Deus Todo-Poderoso. Implica em conhecê-lo. Implica em conhecê-lo. É preciso conhecê-lo e saber que nada é impossível para Ele, crendo e confiando. Paulo sabia disso, por isso ele diz: eu posso todas as coisas, crendo e confiando que nada pode nos derrotar. Amém, igreja? Diga assim nessa noite: nada pode me derrotar. Nada pode. Nada pode me derrotar, irmãos. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Ele é o Deus do impossível. Nada é impossível para o Senhor. Então, se nada é impossível para o Senhor, e se eu creio nessa verdade, nada pode me derrotar. Nada pode derrotar, a não ser a minha falta de fé. A não ser a falta de fé. Nada pode derrotar. Por isso Paulo diz: eu sou feliz em qualquer circunstância, porque não havia circunstância que pudesse derrotá-lo, porque ele sabia que fosse qual fosse a circunstância em que ele estivesse, o Senhor permitira, o Senhor tinha um propósito, o Senhor traria o livramento para a sua vida. Nada é impossível. Mas apóstolo Paulo, Silas perguntou: ninguém sabe que nós estamos aqui, ninguém sabe que nós estamos aqui nessa prisão, ninguém nos conhece aqui, o pessoal não está sabendo, não temos advogados, o que vai ser de nós? E Paulo diria: irmão Silas, fique tranquilo, o Senhor sabe que nós estamos aqui e nada é impossível para Ele. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está vivendo, Deus conhece perfeitamente a sua luta, e o que você precisa fazer nessa noite é superar, em nome de Jesus, as circunstâncias, entendendo: nada pode me derrotar. Nada pode derrotar você, querido. Querida, nada pode derrotar você. Nada. Nada. Nem a morte pode nos derrotar. Nem a morte. Nem a morte pode nos derrotar. Nada pode derrotar um filho de Deus. Porque Ele pode todas as coisas em Cristo, que o fortalece. A fé em Jesus nos dá forças para enfrentar seja o que for. E com Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós precisamos, queridos, a superar as circunstâncias, aceitá-las. Nós precisamos lidar com elas e nós precisamos superar, andar acima. Já repararam que nos Salmos, especialmente no livro de Salmos, usa-se muita expressão: o Senhor me fará andar nos meus lugares altos. Vocês já leram? Os salmos estão cheios dessa expressão: o Senhor nos fará andar nos lugares altos. Lugares altos, lugares altos é acima, é superando as circunstâncias, é o lugar onde a circunstância, ela não tem poder sobre mim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Passamos por lutas, elas virão, os tempos de escassez virão, dificuldade, mas posso todas as coisas. Olha o exemplo lindo de Caleb. Caleb está aí? Eu hoje estou com fixação no Caleb. É algum problema psicológico. Mas olha o que diz lá Caleb. Caleb, ele está com 85 anos. Quem tem 85 anos aqui? Levanta a mão. Não, não levanta a mão não. Mas Caleb está com 85 anos. E ele diz: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é ela agora. Tanto para a guerra como para sair e para entrar. Agora dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Aleluia, oh glória. Ele sabia, ele cria no Deus do impossível. Mas Caleb, meu filho, você está com 85 anos, larga Dilso, deixa Dilso, Caleb. Você está com 85 anos, rapaz. Você está querendo conquistar uma montanha? Você está vendo lá? É uma montanha, Caleb. E além disso, de você ter 85 anos, ser uma montanha lá no cimo, sabe quem está lá em cima, Caleb? Você sabe.
Ô Caleb, lá estão os gigantes. Como é que você vai conseguir? Como é que você vai conseguir? Eu vou conseguir porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, aleluia. E sabe mais? Sabe o pior? Ele foi e ele venceu, para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a subir, ele aprendeu a superar as circunstâncias. Igreja, nós precisamos aprender a subir. Até um canto diz: vou subindo para um lugar mais alto. Me ajuda aí, meu irmão. Eu não sei mais, né? Isso aí, vou subindo. O que você precisa é subir, é pedir ao Senhor: Deus, me faça subir. Senhor, eu preciso aprender a subir. Eu preciso aprender. Olhem para Caleb, vejam, olhem para vocês, novos, jovens, com diplomas, com capacitações, com força, com tudo que o Senhor deu. Hoje temos as máquinas, temos os computadores, temos a tecnologia. Naquela época não tinha nada, era no braço mesmo. E um homem de 85 anos, um homem que está já com 85 anos, e ele diz: eu vou tomar essa montanha, dá-me esse monte, Mas é um monte, é elevado, é difícil, dá-me esse monte, porque em Deus faremos proezas. Nós temos feito poucas proezas em Deus. Sabem por quê? Porque nós não temos aprendido com Paulo a viver acima das circunstâncias. Qualquer dor no pé, qualquer unha encravada, nos tira do campo de batalha. Encravou a unha, dói pra caramba, não dói? A gente já fica muito desanimado, a gente diz: ore por mim, porque a minha vida está muito difícil. Está muito difícil. E aqui temos um homem com 85 anos, pedindo a Deus uma montanha cheia de gigantes. Mas como você vai fazer isso, homem do céu? Eu vou, porque eu creio no Deus do impossível. Eu vou porque nada pode me derrotar. Eu vou porque esses gigantes vão ser derrotados em nome do Senhor. E ele foi, e ele venceu, e ele viveu acima das circunstâncias. É isso que o Senhor espera e deseja para cada um de nós nesta noite. Por isso, queridos, que Deus nos abençoe. O segredo de uma vida equilibrada, de uma vida feliz, O que é que a gente pensa normalmente? E por que muitas pessoas até vêm para o Evangelho? Elas pensam: não, uma vida com Jesus é uma vida bacana, tranquila, o Senhor vai me dar saúde, o Senhor vai me dar emprego, o Senhor vai me dar isso, o Senhor vai dar aquilo, o Senhor vai dar... A minha vida vai ser um mar de rosa, a minha vida vai ser tranquila. E aí vem os problemas e a gente fica completamente desacorçoado. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. O segredo de uma vida equilibrada e feliz, à luz da experiência do apóstolo Paulo, é aprendermos o quê? A aceitar as circunstâncias. Precisamos aprender a aceitar as circunstâncias. Em segundo lugar, precisamos aprender o quê? A lidar com as circunstâncias. Senhor, me ensine a aceitar, me ensine a lidar com as circunstâncias. E em terceiro lugar, precisamos o quê? Aprender a superar, viver acima, conquistar os montes que o Senhor tem para as nossas vidas. E que nesta noite, cada um de nós aqui presente, que você e eu, que nós possamos aprender a aceitar as circunstâncias. A aceitar as circunstâncias, entendendo isso. O Senhor permitiu, o Senhor tem um propósito. Lidar com as circunstâncias. Irmão, não sinta medo da circunstância, aprenda a lidar com ela, peça a Deus nessa noite, sabedoria, maturidade. Senhor, me dê sabedoria para lidar com essa circunstância. Peça a Deus: Senhor, me ajude a superar, a viver acima, a viver nos lugares altos. Senhor, me ajude a voar mais alto, para mais perto do Senhor. Deus, me ajude isso nesta noite, e que cada um de nós aqui,
nesta noite, possa viver como o apóstolo Paulo, uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida abundante, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, nós aprendemos, Paulo viveu uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldade, mas isso não o impediu de viver uma vida equilibrada, uma vida abundante, uma vida feliz, que é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe ricamente, que o Senhor possa trazer a cada um de nós nesta noite revelação na revelação, que o Senhor possa trazer ensino, que o Senhor possa falar ao seu coração e que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos para curvarem a cabeça, quero pedir à equipe de louvor, se temos um cântico para já estarem aqui a posto, por gentileza, quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos agora, e eu quero convidá-lo. Eu não sei se você já é de Jesus, se você já entregou ao Senhor a sua vida, para que você possa aceitar as circunstâncias, para que você possa aprender a lidar com as circunstâncias, para que você possa aprender a superar as circunstâncias na sua vida e ser mais que vencedor, vitorioso. Você precisa de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus, mas eu gostaria de convidar você a fazer uma decisão ao lado de Jesus nessa noite. Aí onde você está agora, cabeça baixa. Se você gostaria de entregar a vida a Jesus, se você gostaria de aprender a aceitar as circunstâncias, superar esses medos, esses receios, se você gostaria de aprender a lidar com as circunstâncias, ter maturidade, ter sabedoria, se você está sempre vivendo na crise, vivendo em crise, vivendo em murmuração, em queixume, está faltando Jesus na sua vida. Entregue a sua vida a Cristo. Se você é escravo das circunstâncias, se você vive com medo das circunstâncias, derrotado pelas circunstâncias, nessa noite o Senhor quer te ensinar a superar as circunstâncias. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Cristo. Onde você está agora, de cabeça baixa, de olhos fechados, se você deseja mesmo entregar a sua vida, seu coração, tudo que você tem nas mãos do Senhor Jesus, Salvador, Jesus que veio em carne, que viveu entre nós, morreu numa cruz para nos salvar. Esse Jesus está aqui nesta noite e está olhando para você e dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Você quer entregar agora a sua vida e o seu coração a Jesus? Então, onde você está, repita comigo uma oração. Aí no seu lugar. Você pode falar baixo ou alto, mas repita. Diga de todo o seu coração: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou um pecador ou pecadora perdido. Nesta noite, Jesus, eu reconheço que preciso de Jesus na minha vida. Nessa noite, Jesus, eu confesso que sou um pecador e o seu sangue tem poder para lavar os meus pecados. Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. E eu abro agora o meu coração e pela fé eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Neste momento, eu me rendo a Jesus Cristo. Eu o confesso como Salvador e como Senhor da minha vida. Rejeito agora, renuncio ao pecado e a toda a obra das trevas na minha vida e me entrego a Jesus Cristo.
Em nome dele eu oro. Amém. Amém. E amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Eu gostaria de saber quantos de vocês aqui, de todo o coração, tocados pelo Espírito Santo de Deus, fizeram esta oração entregando a vida a Jesus. Se você orou, levante uma das suas mãos bem alto para que eu possa ver. Deus abençoe. 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 Deus abençoe você, meu galeria. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe você. Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Deus abençoe você na galeria. Deus abençoe a senhora lá atrás. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Logo após estaremos encerrando com um cântico. E temos sopa. Tem duas sopas, tremendas sopas, esperando por você lá em cima. Uma sopinha depois do culto vai muito bem. Então você dá uma subidinha lá e você come uma sopinha. É sopa de quê? Ok, não adianta, é coisa boa demais. Então depois da hora, depois do cântico, você é convidado a subir lá no terceiro andar. Tem uma turminha lá para servir uma sopa gostosíssima, quentinha, quentinha. E que Deus nos abençoe.